Uma das maiores empresas de energia do planeta é verde e amarela. Há quase 60 anos, a Petrobras atua nas áreas de exploração, produção, comercialização e transporte de petróleo e biocombustíveis. Uma gigante no tamanho e também nos números. São mais de 80 mil empregados, um lucro líquido de 33 bilhões de reais e operações em 25 países. Na década de 70, desenvolveu a partir da cana-de-açúcar o etanol, uma alternativa ao petróleo. Em 2009, a Petrobras entrou na era do pré-sal. A grande área de 800 quilômetros que vai da costa do Espírito Santo a Santa Catarina colocou a Petrobras como um dos líderes mundiais no setor de energia. Na vanguarda, a companhia investe em biocombustíveis como o bioetanol e o biodiesel. Uma história de sucessos e, ao mesmo tempo, de muitos desafios, como, por exemplo, o de manter a harmonia com o meio ambiente. Na última semana, um vazamento de óleo atingiu mais de 10 praias de São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A Petrobras realizou os trabalhos de contenção e limpeza e investiga as causas do acidente. O crescimento também foi abalado nos últimos 3 anos. A estatal perdeu parte do valor de mercado, caindo da 2ª para a 4ª colocação no ranking mundial das petrolíferas. Segundo a Economática, que analisa investimentos no país, uma das causas pode ser a desconfiança no desempenho econômico e o atraso na produção do pré-sal. A empresa acaba de anunciar investimentos da ordem de 236 bilhões de dólares para os próximos 4 anos. Para falar sobre estes e outros assuntos, o Canal Livre recebe a presidente da Petrobras, Maria Graça Foster. Ela é a primeira mulher a dirigir uma empresa petrolífera. Já foi eleita pela revista Forbes como uma das mulheres mais poderosas do mundo. Na companhia há 35 anos, a executiva é fã de rock e de tatuagens. Boa noite. E para entrevistar a presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster, estão aqui comigo na bancada os jornalistas Fernando Mitre e Sandro Barbosa. Presidente ou presidenta? Presidente. Presidente. É. Então, presidente Graça Foster, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Olha, o ano passado foi muito duro para a empresa. A senhora mesma fez um prognóstico para 2013 de que o ano não seria, mais uma vez, um ano fácil. Como nós já temos aí uma boa parte do ano transcorrido, eu gostaria de saber da senhora como é que está o quadro da Petrobras hoje. Se a crise já há um caminho para a reversão dessa crise, que depreciou um pouco o valor patrimonial das ações. Como é que está? Bom, boa noite. Nós estamos, como eu disse, em 2012, seria um ano bastante... muito trabalho, muitos desafios, né? As metas estão absolutamente definidas, já estavam no início do ano passado, para esse ano de 2013. Um ano extremamente importante, porque é o ano da retomada do crescimento da produção da Petrobras. E é um ano que nós temos que ter muita disciplina, e estamos tendo, para que a gente possa alcançar as nossas metas e os indicadores, né? Porque não basta alcançar as metas, precisa alcançar os indicadores também. É um ano que está planejado, a gente vem executando esse ano com muito afinco, com muita disciplina, trabalhando forte nos prazos, né? Porque é um ano em que nós vamos estar introduzindo mais 7 unidades estacionárias de produção, são mais 7 plataformas que nós vamos estar aumentando essa produção a partir de agora e depois não para mais. Então, é importante. A gente está seguindo muito forte também a questão das vendas de combustíveis, um trabalho muito forte no refino da Petrobras para que a gente aumente a nossa carga fresca processada dentro dos indicadores que nós nos comprometemos junto à força de trabalho a cumprir esse ano. Estamos exatamente dentro das bases planejadas. Presidente, a senhora disse há algum tempo que esse ano a senhora entende que seria como
2 anos, como se fosse 2 anos. Isso. O primeiro semestre corresponde a um primeiro ano de sacrifício, de dificuldades, e o segundo semestre, quer dizer, o segundo ano, seria o ano da retomada. Eu queria saber quais são as dificuldades deste primeiro ano, quer dizer, do primeiro semestre, que estarão superadas no segundo ano, quer dizer, no segundo semestre. Pois é, exatamente isso. Esse primeiro semestre, como eu disse, ele é um ano que exige da Petrobras muita disciplina, porque nós temos várias intervenções programadas neste óleo de 2 milhões de barris que a gente já produz. É o que nós chamamos das paradas para manutenção. E nós temos que ter, primeiro precisamos parar. Você não tem como sustentar uma produção de petróleo se você não fizer as paradas programadas. E no segundo semestre não para? Teremos paradas programadas, sempre tem. Uma empresa de petróleo sempre tem as paradas programadas. Por exemplo, nós temos 169 unidades estacionárias de produção, plataformas operando. E tem toda uma programação que você tem que seguir rigorosamente. Quando você não segue essa programação rigorosa de parar no dia certo e voltar com a produção daquela plataforma no dia certo, você perde óleo. Você tem que começar certo e parar certo. Então, esse primeiro semestre, nós temos muito mais intervenções a fazer, intervenções que eram para ter sido feitas nos anos de 2011 e 2012. Nós teremos essas intervenções, teremos também no segundo semestre, só que no segundo semestre entram mais 4 unidades estacionárias de produção. No primeiro semestre entram 3, já entraram 2, uma está indo para a locação, está fazendo teste de mar agora, e outras 4 entram até o final do ano. Então, você tem um óleo novo entrando na curva. Essas 7 unidades estacionárias de produção, elas somam em capacidade instalada, nesse ano, mais 820 mil barris por dia. Então, nós produzimos 2 milhões e estamos instalando capacidade para mais 820 mil barris. Então, a disciplina é o desafio. Mas tem um atraso aí, né, presidente? Nesses 7 projetos tem um atraso de alguns, né? Já previsto. O que acontece? Você, quando faz um planejamento de uma unidade estacionária de produção, essa unidade, por exemplo, que eu disse que está fazendo o teste de mar agora, que ela está indo para Lula Nordeste e deve entrar com o primeiro óleo até o dia 28 de maio do mês que vem, ela já está viajando. Ela saiu do estaleiro agora no último final de semana, está viajando, fazendo teste de mar, vai para a locação em Lula Nordeste, pré-sal, e ela começa a produzir. Essa unidade, ela foi pensada, foi desenhada há 5 anos atrás. Então, você faz um planejamento do projeto, da especificação da unidade, depois você tem toda uma construção. Essa construção, ela leva em torno de 33 a 40 meses, dependendo da complexidade dessa unidade de produção. Então, os ajustes, eles vão sendo feitos mês a mês. Quando você está no final da construção, como as 4 unidades que estão no Rio Grande do Sul, uma em Angra e mais 3 no Rio Grande do Sul, quando você está no final, que falta 1 mês, 2 meses para terminar, você faz ajustes diários. Então, essa semana você tem uma performance melhor, na outra você não teve uma performance tão boa porque choveu e você está em ambiente aberto. Então, você vai administrando, previsto e realizado. Eu digo que hoje, essas unidades estacionárias de produção, as 4 que faltam, elas estão dentro do cronograma. Ontem, eu estive no Rio Grande do Sul, depois fizemos uma apresentação do plano e eu fui para o estaleiro Rio Grande para inspecionar a P55. A P55, ela teve vários deslizes, perdendo o prazo previsto. E nós estamos bem próximos de terminar essa plataforma. Então, ontem eu fui conversar com a equipe, muitas pessoas, tem 3 mil pessoas no site, e eu fui passando, visitando os principais processos dessa unidade, junto com o diretor Figueiredo, com o diretor Formili, conversando, vendo as curvas de desempenho, olhando se eles performaram na última semana, porque você tem que estar perto. Sim. Eles gostam de ver a presidente da Petrobras, gostam de ver o diretor da área, você dá aquela força, de vez em quando você dá umas puxadinhas nas orelhas, mas depois você tem que ir lá e atender bem. Apesar da puxadinha na orelha, o atraso tem sido um problema recorrente. A senhora se bate muito contra isso, a senhora quer diminuir os prazos de entrega, inclusive fornecedores estrangeiros. Não é uma doença que ataca só os fornecedores brasileiros, né?
Por que é tão comum assim? Atraso gigantesco, 1 ano para completar o navio, 2 anos para o fornecimento de sondas, por quê? Olha, o petróleo, hoje ele está a $102 por barril, mas chega a 110, 115, né? Tem as empresas de petróleo hoje, existe uma demanda muito grande por petróleo. E os estaleiros, por exemplo, se nós formos focar nos estaleiros, eles estão muito demandados, né? Estaleiros na Coreia, no Japão, Singapura, vários países e no Brasil. Então, existe uma supercontratação e uma grande disputa por todos aqueles equipamentos que vocês veem em cima de uma unidade de produção. Então, você tem que pegar muito forte junto aos fornecedores, não só para você ter a unidade de produção pronta, mas você precisa fazer a perfuração, você tem que ter as sondas de perfuração, você tem que construir os poços, você tem que interligar todos os equipamentos submarinos, você tem que interligá-los até a unidade de produção. Tudo isso são dezenas, milhares de equipamentos. Com essa demanda toda, existe uma briga muito grande por prazo. Você tem que tomar conta das suas unidades de produção, suas sondas, porque senão atrasa. Isso não é uma característica só dos estaleiros no Brasil. Agora, presidente, quando se fala em energia, o planejamento sempre é de longo prazo. Ou seja, a Petrobras hoje pensa no futuro. Não dá para pensar no que está acontecendo agora somente. Há uma estimativa que até 2020 a Petrobras tenha praticamente 50% dos poços dela vindos do pré-sal. Há hoje algum poço que já é rentável, já se paga e nós podemos ultrapassar essa meta, haja vista que nós temos hoje poços que já produzem mais do que o previsto? Exatamente. A gente hoje tem uma produção, no mês de fevereiro nós batemos, no dia 20 de fevereiro nós batemos o primeiro recorde expressivo no pré-sal. Nós produzimos 300 mil barris de petróleo por dia. Hoje a nossa produção de março, ela fechou em torno de 290 mil barris de petróleo por dia do pré-sal. Então, quando eu digo assim, as pessoas me perguntam, pô, mas e o pré-sal? O pré-sal é uma realidade? Eu digo, o pré-sal, a descoberta já passou. Hoje, o que é realidade é a produção do petróleo, né? Então, é muito interessante e eu considero espetacular, porque nós tínhamos, no ano de 2006, quando nós descobrimos o pré-sal, de 2006 para até a presente data, nós reduzimos 70 dias no tempo de perfuração de um poço desse. Então, a competitividade é muito grande. No nosso plano de negócios, apesar de que o nosso plano aprovado no mês de março é o ano de 2013 a 2017, mas nós temos planejado e apresentamos para o mercado todas as unidades de produção que vão entrar ano a ano para quê? No ano de 2016, nós estejamos produzindo 2,5 milhões de barris de petróleo por dia. No ano de 2017, 2,75 milhões de barris de petróleo por dia. O pré-sal chegou aqui a 1 milhão em 2017? Em 2017, 2016, nós estaremos fazendo 1 milhão de barris de petróleo por dia. No pré-sal. Em 2020, serão 4,2 milhões de barris de petróleo por dia, com um pouquinho mais que 2 milhões do pré-sal. Ou seja, o pré-sal vai produzir mais do que tudo que a gente produz hoje. O pré-sal sozinho vai produzir mais petróleo do que vai. Em 2020, ele vai produzir mais do que, ou quase praticamente igual, um pouquinho mais do que nós temos hoje, né? E o pré-sal, ele é bastante competitivo, porque fala assim, pô, mas está a 300 quilômetros da costa, você tem uma profundidade muito grande. Mas só que o potencial, a produção dele, verdadeira, quando eu digo potencial, é um jargão da nossa indústria, não é a potencial, né? É a real produção do pré-sal, ela tem sido maior do que nós imaginamos. Então, apesar dele estar mais afastado da costa, ter um nível de complexidade absolutamente dominada pela Petrobras, mas é complexo, por isso só grandes companhias atuam nessa condição, ele traz uma produção de óleo muito alta. E aí nós temos o resultado econômico, financeiro também bastante atraente. Eu quero mostrar uma coisa, é complexo mesmo, como a senhora falou, é profundidade abissal, não é? Mas a Petrobras é a maior empresa do planeta em exploração em águas profundas. Esse tipo de exploração ao qual nós estamos nos referindo aqui e também águas ultraprofundas. A camada do pré-sal, por exemplo, demanda um grande desafio tecnológico a 7 mil metros de profundidade, numa operação que exige a mais avançada engenharia e a mais avançada tecnologia. Nós vamos ver então uma matéria sobre como é feito o